Todos. Com certeza obscurece, porque se nós perdemos o foco, né, do Evangelho, de ajudar o próximo, e formos atrás desse foco de prosperidade, de ter, de pegar, de querer, você vai acabar gastando suas energias correndo atrás dessas coisas, e o principal, que é amar o próximo, levar o Evangelho, você vai esquecer, você vai sufocar isso e automaticamente você vai se afastar dos caminhos de Deus, porque você vai gastar mais energia com essas coisas do mundo do que com as coisas espirituais. A Né? pessoa até pode alcançar alguma coisa, conquistar alguma coisa, mas ela tem aquela sensação de estar esmurrando o vento, né? Não bate, mas se perde, porque o próprio Manual de Estudos Nosso diz que a Bíblia ensina uma grande verdade, que os bens deste mundo, as riquezas deste mundo, elas são temporárias. Elas enferrugem, a traça Ferrugem, a corrói. traça come. E aí, eu me lembro também agora, né, por exemplo, você vê muitas pessoas bem-sucedidas, ricas, poderosas, mas isso tem um preço. Aí quando você pega essa mesma pessoa e avalia a vida familiar dela, totalmente despedaçada, ou seja, ela teve que abrir mão da família para poder alcançar o sucesso. Mas que sucesso é esse que você vai alcançar? E para ter esse sucesso, você vai perder a sua família, vai perder os seus filhos. Isso não é sucesso. Não é esse o É sucesso um que a custo palavra de Deus. muito alto que a Muito pessoa alto. paga, né? Conta-se uma história que no velório do primeiro bilionário John Rockefeller, alguém chegou próximo ao contador da família e perguntou: e aí, quanto foi que ele deixou? O contador virou para a pessoa e falou assim: ele deixou tudo. Porque tudo ele deixou, ele não levou nada. Caixão não E tem gaveta. muitas vezes as pessoas correm atrás de ter essa prosperidade, de ser rico e poder, né, acumular cada vez mais a sua riqueza, mal sabe de que aqui vamos deixar, não vou poder levar nada. A pessoa pode ser acometida por um acidente, uma enfermidade, a morte pode chegar cedo demais ou tarde demais, mas ela chegará para todos, né? E aí aquela velha máxima, aproveitando a sua ilustração, caixão não tem gaveta, né? E aí agora, né? A pessoa morre, ela não leva o ouro, a prata, não leva a conta bancária, não leva os carros de luxo, não leva o avião, não leva nada. Aí ela olha para trás, família destruída, profissão destruída, buscou, ter. Eu acho que é aí que está a base do tema dessa semana, né, Joel? Que é bastante interessante. Vejo, quero, pego. Exato. Ganância. A ganância se torna realmente um grande problema nessa visão espiritual. Vamos analisar um pouquinho sob o ponto de vista da cobiça, né? E existe alguns passos para a cobiça ser desenvolvida na nossa vida. A gente pode tomar algum cuidado para que essa cobiça não nos domine de uma maneira tão forte. Como é que você vê, Joel? Olha, a cobiça, ela é muito mais um sentimento do que uma decisão racional. Envolve também uma decisão racional, claro. Quem cobiça vai planejar para ter aquilo que ele está cobiçando. Mas a cobiça, ela chega até a ser algo assim, como se fosse uma doença. A pessoa vê algo e ela quer tanto aquilo que ela não mede as consequências de ter aquilo. Então, se ela precisar pisar em alguém, se ela precisar passar para trás alguém para alcançar aquilo, Mentir. ela vai fazer, exatamente. E vem de 3 passinhos básicos, né, que o manual até cita aqui. A cobiça, ela começa o quê? Você vai contemplar algo. Contemplei. Opa, gostei. Estou desejando aquilo. A partir do momento que eu estou desejando aquilo, eu começo agora a planejar como eu vou ter aquilo. Começa a querer Finalmente, aquilo. exatamente, para finalmente chegar à ação, né? E nós temos alguns exemplos bíblicos também, né? Dessa questão da cobiça, né? Davi, por exemplo, quando cobiçou, né, a esposa de Urias, é algo complicado, porque se você parar, contemplar e conseguir parar aí, ok. Mas à medida que você vai dando o segundo passo, o terceiro passo, você não consegue mais se livrar. Quando a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem, é no sentido amplo, né? Em todas as coisas, inclusive ao cobiçarmos coisas Sim. que nós não temos, que outros têm e nós não temos, e a gente se mata apenas para ter.
Esse ato de acumular sem sentido, que é o grande problema que a Bíblia condena, né? Não é nem a pessoa que tem o recurso, se ela adquiriu honestamente com o seu trabalho, teve uma vida equilibrada, ponderada, familiar, e ela conseguiu agregar recursos financeiros, posses, propriedades, amém. Se ela fez isso de forma equilibrada, decente, sem passar ninguém para trás. É esse o ponto bíblico, né? É você alcançar as coisas mantendo os seus valores. Seria dentro dessa visão, Julimar? Porque a cobiça, ela vai além de uma ambição, de querer algo. Ela quer o que o outro tem. Tanto que isso faz parte é o 10º mandamento de Deus, não cobiçarás a casa do teu próximo, não é? Então, isto é de A gente fora... resume hoje como inveja, né? A pessoa cobiça, ela começa a ter inveja do outro, do vizinho, de um parente. Por que ele tem ou não tenho, né? É de fórum íntimo. Você pode olhar para uma pessoa e você não identificar de que ela é uma pessoa cobiçosa. Ela pode ter uma auréola de santidade, mas o coração dela está encharcado de cobiça. E o primeiro relato que nós temos na Bíblia foi a queda no Éden, de que um produto foi oferecido, né? Foi desenvolvido em Eva o desejo de ter algo de que não pertencia a ela. E ela já tinha tudo aquilo para desfrutar. Então ela queria algo mais, ela queria ir além. E quis ter algo que não lhe pertencia. Então a cobiça está com essa base de você querer ter o que não te pertence. E Eva queria ter uma coisa boa, né? Era um fruto, uma coisa que faz bem para a saúde e tal. Mas por trás do fruto tinha uma promessa que ela desejou ter, né? Ser igual a Deus, tal. Aí desperta nela o sentimento de querer a todo custo, enquanto ela não tivesse aquilo. E não mede consequências. Não mede consequências. Nós temos também, no exemplo na Bíblia, o rei Acabe. Por mais riquezas que ele tivesse, ele ainda queria a vinha de Nabote. Tanto que fez para conseguir essa vinha, né? Pois é. E é o que acontece hoje no nosso mundo, né? Muitas vezes nos oferecem, né? Coisas, né? A publicidade nos oferece bens, né? Vendendo uma ideia de que aquilo só trará benefícios, só flores. E na verdade não é bem assim. Então muitas vezes você pretende algo, quer muito alguma coisa, chega até a cobiçar aquilo, e depois que você tem, você vê que não era aquilo que te venderam. Aquela propaganda foi falsa. Não preencheu. Exatamente. Além de não preencher, ela ainda não te explicou o que iria acontecer depois que você tivesse. Mas aí vem um ciclo, né? Meio vicioso, assim, a gente pode usar esse termo, porque não sei se você em casa tem essa sensação, como eu tenho. A pessoa luta, ela vai, compra, se endivida, ela a todo custo, ela supre o desejo da sua cobiça, da sua ganância, da sua inveja. Ah, fala assim, eu pensei que fosse mais. Daqui a pouco vem um outro desejo para substituir. A gente vive uma luta de desejo em desejo, até o último desejo, Julimar. Como é que é isso? Pastor, você já passou por aquela experiência de trocar o carro? E toda hora você abrir a janela e ver o carro que você trocou. Aquilo ali dura alguns dias, mas depois passa. Aí a pessoa quer outro. Quer outro. E isso acontece com as crianças também. Isso já está aqui no nosso meio. Verdade. Com as crianças. Eles querem um brinquedo e os pais se sacrificam. Eu vejo em algumas famílias que eu acabo conversando, o filho quer o celular de última geração, a família se sacrifica, muitas vezes deixa de pagar uma conta ali para atender suas necessidades e faz uma dívida para poder comprar o celular. Justamente o que o Joel estava falando, por conta dessa pressão que as crianças sofrem, desse bullying que eles estão sofrendo. E a família acaba se sacrificando para atender esse desejo.
Então, é um cuidado que nós temos que ter, mas é um desafio muito grande, porque nós estamos vivendo neste mundo. Por mais que nós estejamos com o nosso olhar fixo no céu, por tudo aquilo que o Senhor tem para nos oferecer e que os nossos olhos não veem, nós estamos com o nosso olhar neste mundo. Então, o grande desafio de nós cristãos é viver neste mundo sem estar e ser contaminado por ele. É um grande desafio esse. Esse é um grande desafio e eu acho que essa tem que ser a nossa oração, né? Para que a gente não seja, assim, uma vítima de toda essa situação. A gente vai para mais um intervalo, vocês não saem daí, porque nós voltamos já já com o terceiro e último bloco do Lições da Bíblia dessa semana. Chegamos à última parte do programa dessa semana, estudando aqui o nosso manual. Ainda estamos no início de uma temporada nova aqui no programa, você sabe, estudando temas relacionados a como servirmos a Deus de todo o nosso coração, as verdadeiras intenções do coração, que é o tema envolvendo a mordomia cristã, que é um tema importante na Bíblia, que tem a ver sobre o senhorio do Senhor Jesus, sobre a minha vida, a sua vida, e como a gente vive para Ele neste mundo tão contaminado. O tema da semana passada e desse tem a ver com um monte de coisas. A cobiça, a ganância, o materialismo, como essas coisas nos afetam como filhos de Deus, como podemos nos livrar delas ou como podemos conviver com essas coisas de uma maneira pontual, equilibrada, dentro do plano do Senhor Jesus. Amigos, o tema, ele acaba se replicando e tendo uma continuidade. Vimos aqui os passos da cobiça, agora no bloco anterior, e agora a gente entra num ponto relacionado de uma maneira mais profunda à ganância. Cobiçar algo é realmente pecado, está até no mandamento, como a Julimar falou. Agora, a ganância seria um desejo insaciável dessa cobiça, Joel? Como é que você analisa? Eu até dei uma olhada no dicionário, o que seria ganância, né, por parecer muito semelhante com a cobiça, né? E lá diz que a vontade intensa e permanente de possuir ou ganhar mais do que os demais. Ou seja, mais do que o meu próximo, do que o meu vizinho, do que o meu irmão. Intensa e permanente. Intensa e permanente de ganhar mais. Não basta ganhar igual, eu quero ganhar mais. Então, se a Julimar tem um carro, eu preciso ter um melhor do que o dela. E isso é a essência da ganância. Eu queria só, voltando ao que nós falamos no bloco anterior, hoje a sociedade que nós vivemos, ela é bem exemplificada por uma frase de um senhor chamado Schopenhauer. E ele diz o seguinte: a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. É exatamente isso que a sociedade vive hoje. A ânsia de ter, depois que tem, vem o tédio de possuir. Olha, eu queria muito aquilo. Eu queria muito um carro automático. Agora que eu tenho, parece que é um tédio. Não